Relatório sobre tentativa de golpe de Estado será enviado amanhã para a Procuradoria-Geral da República. E você vai ver também. Vacina brasileira contra o câncer de próstata vai começar a ser testada nos Estados Unidos. Rio de Janeiro é o estado do Brasil que mais tem mulheres empreendedoras. Israel e Hezbollah se aproximam de um cessar-fogo no Líbano. E ainda, as chances de título Libertadores e rebaixamento após a rodada do Brasileirão. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deve enviar amanhã para a Procuradoria-Geral da República, a PGR, o relatório do inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. Vamos conferir. Desde que recebeu o inquérito, na tarde de quinta-feira, Moraes tem analisado as conclusões apresentadas pela Polícia Federal. O relatório apresentou uma lista de indiciados que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de outras 36 pessoas, por uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Por enquanto, o sigilo será mantido. Ainda não está claro o momento em que os documentos serão tornados públicos. Essa decisão também cabe a Moraes. Quando receber o inquérito da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República vai avaliar o documento e decidir o destino da investigação contra os indiciados. O material só deve se transformar em denúncia. De fato, a partir de fevereiro de 2025, segundo previsão da Procuradoria. Isso porque o relatório tem mais de 800 páginas e faltam poucos dias para o início do recesso de fim de ano, que coloca a análise em marcha lenta. E olha que boa notícia, uma vacina brasileira para tratar o câncer de próstata vai começar a ser testada nos Estados Unidos. E caso os resultados sejam positivos, o medicamento poderá ser comercializado em 18 meses. Uma vacina brasileira contra o câncer de próstata, criada pelo médico gaúcho Fernando Freltz, começou essa semana a ser testada nos Estados Unidos. É a primeira vez que uma tecnologia inteiramente desenvolvida no Brasil alcança tal estágio de aprovação por uma agência regulamentatória norte-americana. A vacina, com investimento público e privado de 70 milhões de reais ao longo de 25 anos, visa reduzir a recorrência da doença e pode economizar bilhões de dólares globalmente. O tratamento já testado no Brasil passa por um estágio clínico de fase 2, adaptativo nos Estados Unidos. A tecnologia da vacina usa fragmentos do tumor para produzir uma resposta imune eficaz. A meta é diminuir a taxa de recorrência da doença de 37% para 12%. O estudo nos Estados Unidos inclui 230 pacientes em 21 centros de pesquisa. Cada um receberá um tratamento imunoterapêutico personalizado, criado a partir das células cancerígenas coletadas durante a cirurgia. Se os resultados forem positivos, a imunoterapia poderá ser registrada comercialmente em cerca de 18 meses. É, como eu disse, uma ótima notícia. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. E o nosso convidado é o Dr. Fernando Kreutz, ele que é o criador da vacina. Boa tarde, doutor Fernando. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo em nosso jornal. E primeiro, claro, eu quero dar os parabéns por esse belíssimo trabalho. Todos nós estamos torcendo pelo sucesso desse projeto. Muito obrigado, Kleber. É sem dúvida uma ótima notícia. E, doutor, então, primeiro, é um assunto muito técnico, claro. Por isso eu peço que, na medida do possível, claro, você explique para as pessoas que nos assistem de forma simplificada
como essa vacina funciona e qual é o poder de cura dela. Muito bem, essa vacina, ela é uma vacina que a gente chama uma vacina terapêutica. O que significa isso? Significa que essa vacina, ela não previne o surgimento do câncer, mas o que ela faz, ela previne a recorrência da doença. Então, o que ocorre? No momento em que o cirurgião, o urologista faz a cirurgia no caso do câncer de próstata, ele remove o tecido onde está o tumor e um pedacinho desse tumor, um fragmento desse tumor, vem para o nosso laboratório. A partir disso, a gente cresce, a gente expande essas células, a gente cresce essas células no laboratório, e aí o que nós fazemos? Nós fazemos uma modificação nessas células que agora elas conseguem ser visíveis ao sistema imunológico. É como se eu pintasse essas células e agora elas se tornam um alvo para o nosso sistema imunológico. É uma bela explicação, já deixa muito mais claro aí o entendimento. E quais foram os resultados das pesquisas realizadas até agora? E a expectativa para essa nova etapa? O trabalho está em estágio avançado? Essa descoberta, ela se iniciou aqui no Brasil, nós fizemos a descoberta, nós criamos então essa tecnologia toda aqui no Brasil. A partir dali, a gente realizou, então, estudos clínicos aqui no Brasil, estudos clínicos iniciais no Brasil, de fase 1 e fase 2, e os dados que a gente gerou nesses estudos mostraram o quê? Mostraram que quando eu pego dois grupos de pacientes, todos eles recebem o mesmo tratamento, a diferença é que um grupo recebeu, além do tratamento convencional, ele recebe também essa vacina personalizada. Qual foi a diferença entre os dois grupos? O grupo que não recebeu a vacina, o grupo que recebeu apenas a terapia convencional, ele teve uma recorrência, a doença voltou em mais ou menos 36% dos casos. Já no grupo que recebeu, além da terapia padronizada, mais a vacina, a recorrência, ou seja, a volta da doença, foi de apenas 12%. Então vocês veem que a gente está reduzindo em mais da metade a chance de haver uma recorrência da doença. Isso acontece, esse paciente, primeiro, não necessita de nenhum outro tratamento e estaria, então, com a doença dele controlada. Olha, sem dúvida nenhuma, é uma grande esperança. E muitas famílias, claro, que vivem essa realidade, enfrentam esse problema, querem saber, né, doutor? Quando você acredita que essa vacina estará disponível? A gente viu aí na reportagem um prazo, uma estimativa de 18 meses, claro, dependendo do resultado desta etapa das pesquisas. E outra pergunta importante é se no primeiro momento esse medicamento será acessível para todas as pessoas, por favor. Então nós temos, na verdade, dois, nos Estados Unidos, que é o órgão regulador, é o FDA, né? E aqui no Brasil a gente tem a Anvisa. Para o FDA, né, nós desenhamos um estudo avançado, que a gente chama de um estudo de fase 2 adaptativo, que vai nos permitir olhar esses dados em 18 meses. Se esses dados se parecerem com os dados que a gente já obteve aqui no Brasil, a gente vai ter uma oportunidade de solicitar ao FDA que a gente transforme esse estudo num estudo de registro. Aqui no Brasil, né, nos últimos 2 anos, a Anvisa reformulou toda a parte regulatória que tem a ver com essas terapias avançadas. E isso levou alguns tratamentos de terapias avançadas a serem aprovados aqui no Brasil. Então, como aqui no Brasil a gente tem uma regulamentação moderna, mais moderna do que nós temos nos Estados Unidos, a gente acredita que aqui no Brasil este caminho a gente vai conseguir delinear este caminho agora com a Anvisa de uma forma mais rápida ainda. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o médico Fernando Kreutz, ele que participa, né, desse projeto aí inovador e que traz muita esperança para as pessoas. Doutor, muito obrigado pela sua participação, não só pela participação, mas por essa forma simples como você explicou o assunto e ajudou no entendimento dos nossos telespectadores. Vamos continuar acompanhando e, se Deus quiser, vamos noticiar também o sucesso desse trabalho. Absolutamente. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pela tua audiência. Grande abraço.
Bom, a gente muda de assunto agora para falar que o Rio de Janeiro é o estado do país que tem mais mulheres empreendedoras. E quem traz os detalhes agora é o nosso repórter Anderson Nascimento. Cada vez mais mulheres empreendedoras conquistam a independência financeira. Um estudo promovido pela Secretaria da Mulher do Governo do Estado mostra que o Rio de Janeiro tem o maior percentual de empreendedoras do país, com a Baixada Fluminense liderando o ranking. Ter um negócio próprio é a realidade de mais de 940 mil mulheres fluminenses. A pesquisa mostra que 38,44% dos negócios do estado são comandados por elas. Só a Baixada concentra 20%. Em contrapartida, o relatório de pesquisa apontou que uma das maiores dificuldades encontradas é que as empreendedoras consigam se formalizar. 47% ainda operam na informalidade, ou seja, sem o CNPJ. Isso pode ser explicado pela falta de acesso à informação, burocracia e restrições financeiras. O fato delas atuarem sozinhas também reflete em uma limitação no crescimento dos negócios. O governo do estado criou várias iniciativas para ajudar as mulheres que desejam começar a empreender ou expandir os trabalhos. Essas resoluções podem ser encontradas nos perfis da Secretaria nas redes sociais ou no site rj.gov.br/secmulher. E veja a seguir, Israel e Hezbollah se aproximam de um cessar-fogo no Líbano. E ainda, as chances de título, Libertadores e rebaixamento após a rodada do Brasileirão. Nós voltamos já. A você e a todos que nos assistem pela primeira... Desculpa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E durante o dia de hoje, Israel bombardeou diferentes alvos no território do Líbano. Mas, segundo um coordenador da ONU, a guerra está próxima de um fim. Isso porque o governo israelense teria aceitado um acordo de cessar-fogo com o Hezbollah. Um alto funcionário das Nações Unidas apelou nesta segunda-feira às partes em conflito no Líbano para aceitarem um cessar-fogo. Diante do Conselho de Segurança, Muhannad Adi, coordenador especial adjunto da ONU para o processo de paz no Oriente Médio, disse: saúdo os esforços diplomáticos em curso para alcançar o fim das hostilidades e exorto as partes a aceitarem um cessar-fogo ancorado na plena implementação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança. Esta resolução pôs fim à guerra anterior entre Israel e o Hezbollah em 2006 e estipula que apenas o exército libanês e as forças de manutenção da paz da ONU podem estar na fronteira ao sul do Líbano. Uma autoridade israelense informou que o Gabinete de Segurança do Estado Judeu vai decidir na noite de terça-feira sobre um cessar-fogo no Líbano. Há um clima de otimismo, com a presidência francesa afirmando que há um avanço significativo neste sentido e a Casa Branca relatando que um acordo está muito próximo. Ao longo do dia, Israel bombardeou diferentes partes do território libanês, deixando pelo menos 12 mortos, segundo autoridades. As vítimas foram na região de Tiro, no sul do país. O exército israelense disse ter atingido 25 alvos ligados ao grupo islamista libanês Hezbollah nos subúrbios ao sul de Beirute e no sul e leste do Líbano. Em 23 de setembro, Israel intensificou a campanha de bombardeios no país vizinho, visando principalmente redutos do Hezbollah, e depois enviou tropas terrestres através da fronteira. Desde outubro de 2023, o conflito deixou pelo menos 3.754 mortos no Líbano, segundo o Ministério da Saúde. Do lado israelense, as autoridades anunciaram a morte de pelo menos 82 soldados e 47 civis. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30.
E quem traz as informações hoje é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo e com uma boa segunda-feira para você. A gente começa, falando do Campeonato Brasileiro. Esse fim de semana o Brasileirão teve uma verdadeira reviravolta, não é, Pedro? Pois é, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Pela primeira vez em 35 rodadas, o Palmeiras assumiu a liderança. E com os resultados perfeitos para o Verdão, as estatísticas do campeonato mudaram. Vamos ver como ficou. O Brasileirão tem um novo líder e o favoritismo ao título do Campeonato Brasileiro mudou mais uma vez. Segundo o levantamento do Departamento de Matemática da UFMG, o Palmeiras viu suas chances de título saltarem de 41,1% para 64,2%, após triunfo em cima do já rebaixado Atlético Goianiense em Goiânia. O Botafogo viu suas chances diminuírem de 53% para 33,1% após empate com vitória no Newton Santos. Ambos os times têm os mesmos 70 pontos e na terça-feira vão se enfrentar no Allianz Parque, o que pode ser considerada uma final do Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Flamengo se enfrentam amanhã na Arena Castelão e são os outros dois times que aparecem com chances de título, mesmo que baixas. Confira as chances de cada um. Palmeiras, 64,2%, Botafogo, 33,1%, Fortaleza, 2% e Flamengo, 0,12%. O Cruzeiro perdeu a Sul-Americana e acabou com o sonho de haver um G9 no Brasileirão e embolou a luta de vez entre os times de meio de tabela que querem ir à Libertadores. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo e Flamengo já estão garantidos na edição de 2025 da competição. Após vitória sobre o Vasco, o Corinthians encostou de vez em Bahia e Cruzeiro e também briga pela vaga. Confira as chances de cada um. Corinthians 33,1%, Cruzeiro 32,6%, Bahia 29%, Vasco 2,1% e Atlético Mineiro 1,6%. E na zona de rebaixamento o mesmo embate. O Bragantino foi o azarado da rodada após ser goleado pelo Internacional e verá Fluminense ou Criciúma, os dois primeiros fora do Z4, pontuarem nesta rodada. Atlético Goianiense já está rebaixado e o Cuiabá tem 99,99% de chance de cair. Restam apenas 2 vagas na Série B a serem definidas. Confira as chances de rebaixamento de cada um. Bragantino, 61,8%, Criciúma, 57,6%, Juventude, 44%, Fluminense, 23,9% e Atlético Paranaense, 7%. Restam apenas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro e nada está 100% definido. Bom, Pedro, vamos mudar de esporte agora. Uma nova equipe vai entrar no grid de largada da Fórmula 1 no ano que vem, é isso? Isso aí, a GM Cadillac vai participar do maior torneio de automobilismo do mundo. E a escuderia promete trazer muitas novidades para a competição. A primeira de todos é o grid com 11 equipes. Vamos ver. Depois de 10 anos, o grid da Fórmula 1 contará com 11 equipes na competição a partir de 2026. E quem vai estrear pela primeira vez na elite do automobilismo é a norte-americana GM Cadillac. A intenção da FIA, federação que coordena a Fórmula 1, sempre foi de contar com mais equipes na competição, e as conversas com os candidatos já ocorrem desde 2023. Uma outra equipe americana, a Andretti, que está presente em outras competições famosas como Fórmula Indy e Fórmula E, tentou fazer parte da Fórmula 1, mas foi recusada. Com forte pressão por parte de alguns líderes da FIA, Stefano Domenicali, o CEO da federação, decidiu enfim aceitar a candidatura da General Motors e ingressar a equipe na competição a partir de 2026. O fato interessante é que a equipe Andretti, a mesma que havia sido rejeitada alguns anos atrás, fechou parceria com a GM e terá o seu dono, o Mario Andretti, como líder do conselho da equipe na Fórmula 1. Agora, toda a parte burocrática vai ser discutida, a equipe montada e só mais pra frente é que então os pilotos deverão ser anunciados. As únicas imagens do carro, por enquanto, são essas. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você e uma boa noite para todos que nos assistem. Até mais. Obrigado, Pedro. Até mais. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.